Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje eu vou te mostrar um estudo muito importante sobre algumas ações e até alguns fundos também que clientes alta renda, ou seja, os mais ricos investem, e isso vai nos trazer grandes lições e eu vou te mostrar na prática também o resultado, quanto, por exemplo, você precisaria ter de dinheiro, de patrimônio para ter 10 mil reais por mês de renda passiva. E para preparar esse vídeo aqui, eu vou trazer um especialista para conversar conosco. Estou aqui com o Diego Hernandes. Tudo bem, Ricardo? Tudo certo. Vim aqui na sede da Ativo Investimentos hoje, porque o Diego, algumas pessoas já conhecem ele aqui, ele é parceiro do Lucro FC, mas ele é um consultor de investimentos, além de analista, que vai poder falar sobre algumas ações hoje. Mas eu vim aqui conversar com você, Diego, justamente porque eu tenho visto esse movimento aqui das pessoas que acompanham os vídeos mesmo, de muita maturidade, até mesmo as perguntas que o pessoal coloca, e por isso que eu te trouxe, porque você é um consultor, você atende as pessoas particularmente e pode trazer um pouquinho dessa experiência para nós, Exatamente. O investidor de alta renda ele está preocupado com a construção de patrimônio de longo prazo. Ele não se rende ao imediatismo de mercado, o que vai acontecer na próxima semana, no próximo mês, ou até mesmo no próximo ano. A gente se preocupa muito com o ativo que a gente está comprando, se aquele ativo no longo prazo vai entregar a performance e a segurança, fundamentalmente, para a carteira do investidor. Então isso é muito importante. Legal. E aí, Diego, deixa eu aproveitar essa sua experiência, porque um consultor, até por isso que eu fiz essa série de 3 vídeos, tá? Eu tô aqui com o Diego justamente para gravar esses 3 vídeos que já vão no ar aqui nos próximos dias também. Eu dei o nome para essa série de vídeos aqui, Diego, de Consultoria Wealth, porque é um nome, é um termo que eu acho que cada vez mais as pessoas vão se acostumar justamente por causa disso, Eu vejo esse movimento, O investidor, ele está ficando cada vez mais maduro, entendendo mais, e aí cada vez é mais necessário, ao máximo, tentar personalizar até as respostas e os interesses de cada um das pessoas que estão nos assistindo aqui. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, justamente, você atende clientes de alta renda, O que é um cliente de alta renda? De repente que tem mais de R$1 milhão, e também alguns clientes que têm um patrimônio abaixo disso, mas que também têm um patrimônio relevante. E qual que é a lição importante aqui que a gente pode trazer assim, de uma diferença de um cliente alta renda, por exemplo, que algumas ações que a gente vai mostrar aqui são preferências desse alta renda, mas também são de investidores que estão começando. Qual é a grande diferença de quem tem mais patrimônio e de quem está começando no mundo dos investimentos? Eu acho que a maior diferença, a maior preocupação é você entender em qual fase de investidor você está. A gente classifica basicamente em 3 fases. Acumulação de patrimônio, aquela fase de acumulação de patrimônio, aquela fase que você ou inicia uma jornada no mercado de trabalho, ou você saiu da faculdade, começou a sua vida, então você praticamente não tem muito recurso para acumular, para fazer o investimento. A segunda fase, que é uma das fases muito importantes, é a fase de multiplicação de patrimônio. Essa fase é a fase com que o investidor ele precisa acertar a mão no risco, no retorno, na escolha dos ativos para que esse patrimônio cresça sem sofrer muito risco. E a terceira fase é uma fase de extrema importância também, de preservação de capital, que é aquela fase que você já tem um patrimônio estabelecido, já pensa em se aposentar ou pensa em trabalhar apenas com o que gosta, e aí a ideia basicamente é você pensar naquela preservação de patrimônio e indo um passo além em sucessório, em fazer com que sua família tenha também o respaldo daquele patrimônio que você acumulou a vida inteira. Então você diria que o cliente, quando ele vai aumentando o seu patrimônio, quanto mais alta renda ele fica, talvez ele tenha menos apetite para o risco? Exatamente. A propensão a risco no início da fase do investidor, ela é muito maior. Isso depende muito de pessoa para pessoa, mas a pessoa ela tem tempo para assumir mais riscos. E com a carteira, um valor absoluto de carteira menor, você acaba também tendo essa possibilidade de assumir mais riscos. À medida que você evolui como investidor em termos de patrimônio, aí acaba que a preservação de patrimônio, manter aquele patrimônio a um patamar crescendo propriamente, ele vai te dar mais satisfação do que necessariamente o início da sua trajetória como investidor. Muito bem, muito bem. Eu já vou compartilhar aqui na tela nosso estudo, então, até porque algumas das ações preferidas dos mais ricos
também são ações preferidas daquelas pessoas que estão começando. Enfim, são lições importantes que a gente pode traçar agora. Olha só, então já estou com a matéria aqui na tela, justamente é um levantamento que uma plataforma de investimentos que se chama Smart Brain faz, justamente com os clientes de mais alta renda que eles têm, né? Então eu já vou colocar logo aqui na tela, porque eu achei interessante primeiro isso, tá? A carteira média dos investidores mais ricos, veja como está distribuída aqui o gráfico de pizza, né? Que é a alocação desses ativos, que depois a gente explica mais detalhes. Só que o que me chamou a atenção aqui, um ponto que eu achei interessante, grande parte em renda fixa, né? A gente sabe que a renda fixa no Brasil ela é boa, embora as ações também tenham potencial, mas enfim, essa fatia aqui eu achei interessante. Mas sabe o que me deixou preocupado? Aí eu queria ver sua opinião, Diego. Essa grande fatia aqui em fundos multimercados, cerca de 34% do patrimônio em fundo multimercado, eu particularmente não gostei, né? O que você acha disso? Exatamente. Muitas vezes, né, uma fatia muito relevante em fundo multimercado acaba... a gente enxerga isso como uma certa forma de desconhecimento do investidor quanto ao mercado financeiro, né? O fundo multimercado, você terceiriza, de certa forma, a gestão do seu portfólio para o gestor do fundo, só que ele não enxerga, ele não tem uma visão holística da sua vida, ele não entende quais são os seus objetivos. Ele vai tocar o fundo de acordo com o prospecto, de acordo com o mandato que ele recebeu para, né, fazer a gestão daquele fundo, mas não é a gestão da sua vida, do seu patrimônio. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que a gente acha muito caro, né? O fundo de multimercado ele tende a ser algo muito caro. A gente está falando aí de uma taxa anual de 2% para a gestão do fundo multimercado, com 20% de taxa de performance quando excede, né, o CDI ou o benchmark pré-estabelecido. Poxa, para que o gestor do fundo ele consiga te dar ali, sei lá, 100% do CDI, 120%, 130% do CDI, ele tem que ter um retorno muito expressivo para que ele consiga entregar no final, né, um que a gente chama de alfa, um resultado favorável para o investidor. Não, olha só que importante isso, né? Eu estou até colocando algumas matérias aqui na tela, né, algumas notícias. Se você procurar no Google mesmo, você vai ver, ó, fundos multimercado tem segunda pior janela de retorno, fundos multimercados agonizam. Então esse é o ponto que o Diego trouxe, é importante. Por que esses fundos costumam ter mais dificuldade de trazer retorno para o cliente? Justamente por causa das altas taxas, né? Eu acho que esse é um dos motivos, embora o outro motivo também seja o fundo multimercado, ele pode ter um pouco de tudo na carteira, mas aí às vezes não bate com os objetivos pessoais de quem coloca o dinheiro lá. Mas veja, se a gente falar de uma taxa, normalmente eles cobram o quê? Uma taxa de 2%? 2%. 2% ao ano de administração. Exato. E às vezes até mais uma taxa de performance, né? 20% em geral que excede o CDI ou o Ibovespa de acordo com o fundo. Acho que tem um ponto muito importante também que não é colocado em contexto, é que o gestor do fundo ele tem que fazer movimentos que às vezes não é o movimento que ele quer fazer. Exemplo, você tem uma quebradeira na bolsa, né, começa a ter uma depreciação nos ativos em bolsa e aí o gestor ele começa a sofrer resgate naquele fundo multimercado. Então, os investidores que aportaram naquele fundo multimercado ficam preocupados e vão... Aquela corrida, como se fosse um análogo a uma corrida bancária, né? Ele vai lá e começa a resgatar cotas do fundo. Automaticamente o gestor ele precisa vender ativos que ele não gostaria de vender naquele momento e aí essa perda fica cristalizada na cotação do fundo, no final das contas. Então, o fundo começa a perder cada vez mais em um momento de distância. Exato, exatamente. E aí um ponto importante também que vale a gente ressaltar que o que a gente considerou que são taxas muito caras, né? Mas não necessariamente seja errado contratar um profissional para fazer o serviço, né? Eu gosto de fazer aquela analogia de um churrasco, né? Então, por exemplo, se você que está aí em casa assistindo o vídeo, você provavelmente, quando vai fazer a festa de aniversário ou sua, da sua família, o que você prefere? Ficar o dia inteiro na churrasqueira ou contratar um churrasqueiro que vai preparar a comida para você? Muito provavelmente você prefere contratar um profissional especializado para te ajudar, né? A questão que a gente traz aqui de alguns fundos, essa falta de conhecimento talvez, é pagar muito caro, né? Poxa, pagar 2% de taxa de serviço, taxa de administração é muita coisa. Se a gente for ver, por exemplo, na consultoria de investimentos que você tem aqui, você nunca vai cobrar 2%, Exato. É sempre muito menos, né? Exatamente, é uma taxa bem menor. E aí, fazendo essa mesma analogia ao churrasqueiro, né? Quando o gestor do fundo ele vai tocar
o mandato daquele fundo especificamente. Ele não vai saber se o ponto da carne é o ponto que você gosta, né? Às vezes o ponto da carne que você gosta mais mal passado, mais bem passado, apenas uma consultoria que tem essa visão holística do seu portfólio, conhece seu momento de vida, vai saber exatamente a entrega que você quer. E agora, já na tela, continuando o nosso estudo aqui, vamos ver quais são as ações favoritas e aí o Diego vai dar a opinião dele, tá? Então essas aqui são as ações favoritas. Vamos falar, Diego, do top 3 aqui do pódio. Temos Petrobras, Vale e Banco do Brasil. O que você tem a nos dizer dessas empresas? Primeiro que são empresas sólidas, a gente não está falando de nenhuma empresa muito volátil, de empresa que não seja estrutural. Então a gente fala de Petrobras, é uma empresa estrutural para a economia brasileira, não só brasileira como global. Vale, uma empresa também brasileira com posicionamento global. Se a gente fala aí sobre redução de juros, estamos falando sobre crescimento econômico e a Vale ela entra propriamente nesse crescimento econômico global, né? O crescimento global demanda Vale, então são empresas muito estruturais. Em terceiro ponto, Banco do Brasil. Quando a gente fala de Banco do Brasil, num contexto mais nacional, a gente vê uma empresa que fomenta esse crescimento, né? O crescimento ele passa por intermediação financeira, né? Pessoas que têm um recurso que precisa aplicar, um banco que faz essa intermediação e aplica em setores que precisam de recurso. Então, são empresas que estão muito bem posicionadas para esse momento de redução de juros local, redução de juros global. Basicamente, a ideia é crescimento econômico quando a gente olha essas três empresas do pódio. Legal. Então, Diego, agora eu quero colocar você aqui contra a parede aqui com o seu papel de analista. Um analista de investimentos, então, desse top 3, né? Se você fosse recomendar para os seus clientes, dessas três, qual é a ação que você mais gosta e por quê? Legal. A Vale tende a ser a empresa, né, dessas três empresas, a Vale acho que é a empresa que a gente mais gosta, porque, primeiro assim, num contexto de crescimento global, né, a China ainda anda a passos um pouco lentos, mas a China, a partir do momento que houver uma demanda mais forte, a Vale ela tende a ser, né, a ter a sua elevação de preço. A Vale ela tem um histórico de resultado muito interessante. Ela não apenas entrega, né, a sua commodity apenas não é minério de ferro. A gente está falando também todo esse movimento de descarbonização passa pela Vale também, quando a gente fala de baterias, né, carros elétricos, a Vale oferece a commodity para que seja feita, né, essa bateria. E fundamentalmente quando a gente olha a parte de técnica, né, quando a gente olha o gráfico da ação da Vale, a gente vê um preço muito bom de entrada, né? Então ela tem mostrado ali que chegou um suporte, né, bateu recentemente um fundo triplo, então assim, ela respeita muito um suporte perto de R$60 e a gente está muito próximo desse suporte. Então é muito mais confortável você comprar um ativo bom a um preço barato, né? Então você pode comprar um ativo ruim a um preço barato, mas é melhor comprar um ativo extraordinário a um preço barato com uma possibilidade de entrega futura relevante. Vou pedir para o pessoal da edição até colocar o gráfico, né, quando o Diego estiver falando, porque, veja, como analista é legal sempre ver esses dois lados, né? Eu sei que você tem esse viés da análise fundamentalista e também da análise técnica, né? Então você enxerga que a Vale está com bons fundamentos da empresa, gerando receita, gerando caixa, mas também olhando o gráfico, o ponto de entrada ali próximo de R$60, o preço da cotação lá na Bolsa, é um potencial bom, né? Porque pode chegar até R$90 mais ou menos, se pegar esse histórico, né? Exatamente, A gente olha, né, um suporte em R$60, já passou um pouco desse suporte, a gente está falando aqui no momento que a gente grava perto de R$64, mas tem como um target ali, né, uma resistência em R$90. Então, pensando nesses movimentos de mercado, a gente está num momento excelente para compra de Vale. E ela paga bons dividendos também, não paga não? Sim, além de tudo, paga bons dividendos, né? Uma empresa que tem entrega ali perto de 10% ao ano de dividendo. Então a gente fala de valorização, né, entrega de resultado, posicionamento bom de mercado e dinheiro em caixa. Então, muito bem, muito bem. Eu acho que eu vou até aproveitar essa deixa, porque, se eu não me engano, ações de Banco do Brasil são uma das empresas que mais pagam dividendos, né? Está naquela caixinha de boas pagadoras, né? Vamos pegar aqui então para a gente fazer uma simulação, vamos pegar as ações de Banco do Brasil para ver quanto dinheiro investido alguém precisaria ter para ganhar R$10 mil de
renda passiva. Eu acho até legal falar, né, porque a gente puxou esse número de 10 mil reais, porque grande parte dos clientes que você tem justamente vem com essa demanda, né, que eles já têm um salário alto hoje em dia, mas querem manter isso para o futuro, manter o mesmo padrão de vida, e eu acho que os investimentos são a chave perfeita justamente para manter esse padrão do longo prazo, né? Exatamente. A maior procura dos clientes é manter a vida que tem hoje, né? Não só manter o padrão de vida, mas saber como corrigir esse padrão de vida para que lá na frente a inflação não corroa, né, esse comportamento de vida. Então, os nossos estudos estão sempre relacionados ao cliente perpetuar o que ele construiu nesse momento da carreira dele, para que ele consiga lá na frente colher os mesmos frutos, né, que ele colhe hoje, né, ter o mesmo comportamento, poder viajar, poder fazer as suas compras, só que aí tirando um pouco mais o pé do acelerador na sua atividade, no seu trabalho. Perfeito, perfeito. E já aqui na tela, então, estamos vendo a cotação das ações de Banco do Brasil nesse momento, ó, R$ 27,32. Eu preparei uma planilha aqui para compartilhar com vocês, justamente com essa ideia da renda passiva. Então veja, nesse nosso exemplo do vídeo hoje, essa pessoa quer ter 10 mil reais por mês de renda passiva. Isso equivale a 120 mil no ano. Então vamos começar a fazer essa conta aqui juntos. Vamos lá, se a cotação dessa ação está R$ 27,32, o dividend yield nesse momento de Banco do Brasil é 8,43. Eu vou colocar aqui na nossa planilha e já podemos chegar à conclusão que esse investidor precisaria ter em torno de R$ 1.400.000 para ter uma renda passiva de 10 mil por mês, certo? Certo, exatamente. Apenas lembrando que o investidor, esse é um exemplo muito prático, né, de que um ativo no seu portfólio vai te trazer essa entrega. A gente mostrando aquele gráfico do que os investidores mais alocam recursos, então ele é a contribuição de Banco do Brasil para essa entrega de dividendo na carteira do investidor. Porque não é prudente ter todo o investimento concentrado em uma ação. É importante esse disclaimer que você traz, porque aqui é uma simulação para a gente entender potencial de ações. Vamos fazer uma simulação agora também com os fundos imobiliários. Se a gente voltar lá na nossa matéria, a gente vai ver que tem alguns fundos, né, preferidos aqui dos investidores mais ricos, né? O primeiro desse patamar é o KNCA 11, né, que é um fundo da Kinea, mas a gente não vai usar ele como exemplo porque ele é um fiagro, né, ele não é exatamente um fundo imobiliário. E na minha opinião, a Kinea é uma excelente casa, né, uma excelente gestora, mas o agro tem um pouco mais de risco do que o imobiliário, né? Exatamente, a gente está falando de contrapartes, né? Um fundo imobiliário ou um fiagro, ele vai emprestar dinheiro para contrapartes. A gente, pela indústria de fundos imobiliários, tem visto que as contrapartes da indústria imobiliária como um todo tem um histórico, um track record melhor de crédito do que necessariamente o agro. O agro é muito novo, né? Embora seja o que puxa a economia brasileira, mas a gente está falando com contrapartes muito mais granulares do que de indústria imobiliária. E por esse motivo mesmo que os agros têm pago mais dividendo do que necessariamente os fundos imobiliários. Mas o que você acha aqui da nossa simulação? Então, ao invés de a gente usar o agro, a gente vai para o imobiliário, a gente mantém a Kinea como exemplo, porque é uma gestora competente, mas vamos pegar o fundo de papéis imobiliários que ele tem. Legal, podemos ir pela KNCR11, eu acho que a KNCR11 é um bom papel para a gente fazer esse estudo. Então vamos voltar lá para a nossa planilha, vamos pegar a cotação do KNCR hoje, está R$ 103,00 e o dividend yield dele nesse momento é 12,45. Né? Então o que a gente já consegue perceber nesse estudo? Nesse caso, o investidor ele precisaria ter de R$ 963.000 para ter uma renda passiva de R$ 10.000 por mês. Então, o que a gente pode falar é que tem diversas classes de investimentos, né? A carteira diversificada é que vai trazer segurança e também potencial de rentabilidade para o investidor, mas é mais ou menos esse patrimônio que o investidor precisaria para ter esses R$ 10.000 de renda passiva. E, obviamente, cada um pode fazer suas próprias simulações. Tem gente que vai querer uma renda passiva maior, tem gente que já se satisfaria com uma renda passiva um pouco menor, mas a verdade é que, construindo esse caminho, você vai chegar lá. E aí, Diego, eu vou pedir para você explicar para o pessoal que você trouxe um presente aqui para a gente, né? Um e-book para o pessoal.
Exatamente, nós trouxemos um e-book que ele mostra a nossa visão como investidor, né? Ele mostra como é que a gente constrói portfólios independente do cenário econômico. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Não existe mercado bom ou mercado ruim, existe posição boa ou posição ruim. Então nesse nosso e-book ele mostra qual que é a nossa filosofia de investimento diante dos cenários econômicos e também tem exemplos de carteiras que nós corrigimos e mudamos a rota para o investidor. Então é bem bacana. Muito bom. Então eu vou deixar o link na descrição, né? Enquanto o Diego falava aqui, o pessoal da edição colocou o PDF, né, para vocês verem aí uma prévia, mas a gente vai deixar o link na descrição para fazer o download gratuito desse e-book, mais conhecimento que o Diego traz para a gente aqui, presenteie o pessoal do canal Lucro FC. E outra coisa importante, tá? Já vamos gravar aqui na sequência, você pode assistir em breve aqui no canal Lucro FC o segundo vídeo da nossa série, porque nesse daqui a gente falou muito sobre a renda passiva, falamos até de algumas ações e fundos imobiliários. No próximo vídeo eu quero falar contigo sobre essa construção, como chegar em 100 mil reais, 1 milhão de reais, enfim, esse potencial de juros compostos, beleza? Legal, vamos lá. Valeu, gente, até a próxima.